Sejam bem-vindos a mais um episódio do Arc Podcast, do Arc Select. Hoje nós vamos falar sobre um tema hiper relevante para arquitetura, que é experiência do cliente. Como é que é vivenciada cada uma das etapas da obra. E hoje nós estamos recebendo o Renato Bonfim e a Thaís do MBBR Arquitetura. Eles que começaram desde 2020, é um escritório muito jovem, mas muito sólido, atuam em projetos residenciais, comerciais e de interiores. Sim. Seja muito bem-vindo, Renato e Thaís. E hoje vamos falar sobre experiência do cliente na arquitetura, né? Algo que é hiper relevante. E eu quero começar aqui sabendo de vocês como é que vocês identificam isso no início do projeto, o que é importante para vocês para garantir que o cliente tenha uma boa experiência ao longo de toda a jornada. Bom, primeiro, obrigada Dante, obrigada ArcSelect pelo convite. Estamos super felizes de estar aqui. E bem, a gente fala o seguinte, que a jornada com o cliente sempre nasce de um encontro, seja um encontro de pessoas, um encontro de histórias, ou até uma visão sobre o mundo. Mas assim, necessariamente, essa jornada vai começar através da escuta. Por exemplo, se for um projeto residencial, essa escuta vem através de entender o que o cliente valoriza, como o cliente vive o seu dia a dia, o que ele precisa, né, dentro de uma casa e até no que ele acredita. Mas, necessariamente, essa jornada vem através de uma escuta. E, até para exemplificar, essa jornada também ela pode passar por um processo desde a escolha de um terreno até a flor no vaso. A gente tem até uma frase que a gente fala, da escolha do terreno, a flor no vaso. Obrigado. E a gente pode até trazer aqui um projeto que a gente fez recentemente, que foi a Casa 361, no Porto Rico, que realmente nós estivemos presentes na escolha do terreno e depois, obviamente, durante todo o processo de projeto, fizemos o acompanhamento técnico da obra. A gente não executa obras, né, Renato? Mas a gente faz o acompanhamento técnico, que é levar aquele olhar do cliente para a obra, estar atento aos detalhes, a fiel execução do projeto, até a ambientação, que a gente chama, que é a decoração, que envolve, inclusive, até assim, escolha de enxoval, escolha de utensílios para casa e, literalmente, a flor no vaso. Então, a gente gosta de estar presente realmente durante toda essa jornada com o cliente. Legal. Esse exemplo que você usou, assim, desde escolha do terreno até a flor no vaso. É muito bacana. Imagino que tem um monte de desafio ao longo do projeto. Vocês têm alguma técnica, alguma estratégia que vocês usam para tentar extrair do cliente realmente quais são as necessidades dele? Porque às vezes o cliente, imagino que ele venha com uma expectativa, mas às vezes ele não consegue nem expressar tudo que ele precisa. Você tem que tendo habilidades para captar nas entrelinhas o que de fato vai ser importante para ele, vai valorizar, né? Vocês têm alguma estratégia que vocês usam assim no começo do projeto para isso? Bom, o projeto, né, de arquitetura e interiores, ele acaba sendo uma coisa complexa, né? Sim. Então, como a gente resolve algo complexo? Quebrando isso em pequenas coisas, né? Dessa maneira a gente consegue resolver cada parte, cada processo de uma maneira tranquila. Então, uma maneira que a gente faz com que, assim, evite, né, que a gente consiga absorver do cliente a totalidade, assim, né, tudo que ele anseia, é justamente isso, é quebrar em diversos processos, né? Então, uma maneira que a gente faz isso é através de um bom programa de necessidades. Então, um programa de necessidades é marcar uma reunião com o cliente, ele vai até o escritório e a gente faz uma boa conversa com ele. E a gente não faz só uma conversa no sentido de como você quer o ambiente, você quer um quarto, uma sala, na mesa de jantar vai ter quantos lugares? Não é uma coisa assim só funcional, quantitativa. Sim. Acaba sendo também, assim, a gente faz perguntas, assim, emocionais, por exemplo. Na casa que você está hoje, o que você gosta, o que você não gosta? Sim. Uma experiência de viagem, o que foi legal, o que não foi legal? Então, a gente inventa perguntas diferentes. Sim. E dessa maneira a gente consegue colher
né, o máximo de informações do cliente para ser assertivo no projeto. Então, resumindo, né, a gente separa o projeto em pequenas etapas, faz um bom programa de necessidades e também as nossas apresentações são também... A gente faz várias apresentações, assim, a gente primeiro desenvolve uma planta, senta com o cliente. Então, tudo isso é oportunidade para conversa. Sim. Tudo isso é oportunidade para afinar, para a gente se ouvir, né? E um pouco também do que a Thaís disse, da escutativa, na verdade, esse é o segredo principal. Então, por exemplo, na primeira reunião que a gente tem com o cliente, a gente até não fala muito. A gente faz pergunta, a gente ouve, né? Então, o cliente chega até nós, a gente só pergunta e deixa ele falar. Que dessa maneira você vai colhendo as informações, entendendo a situação dele, os anseios, as experiências. Então, é assim que a gente consegue entender o cliente, né? Sim. Você falando, o processo de um projeto de arquitetura, ele passa por vendas em várias etapas, né? Você tem Exato. que Sim. vender que aquela configuração vai melhor atender ele. E quando você falou sobre escuta ativa, é fundamental para você conseguir vender bem aquilo que vocês construíram, é você realmente escutar tudo que o cliente precisa, tudo que ele valoriza. Às vezes coisas que ele não falou, né? Igual você falou, o que você não gosta na sua casa? Ele fala, não gosto de comer com, sei lá, o sol da manhã bater na minha mesa me incomoda. Isso, exato. E são detalhes coisas assim. Muito legal. Mais do que o funcional, né? É importante que minha mesa tenha 10 lugares. Às vezes ele acha que aquilo é importante, mas na verdade é outro fator que... Isso, se recebe os amigos também, familiares, parentes. Se vem gente dormir uma certa época do ano. Acho que é isso. E uma coisa também que o Renato trouxe, que é legal, às vezes o cliente não tem assim, a total clareza do que ele quer, mas ele sabe o que o incomoda. Entendi. Então, um dos caminhos pode ser esse também. Então, no nosso programa, a gente desenvolveu algumas perguntas nesse sentido. Legal. Que às vezes é um caminho também que pode dar muito certo. Pela dor, né? Também. Pela dor, exatamente. Pela dor. Eu não vou lembrar de quem que é a frase, mas às vezes você não precisa saber o que você quer, mas sabendo o que você não quer já é muito um bom bom, começo. Né? É um bom começo. Legal. Bom, vocês são profissionais de arquitetura, de interiores. Na visão de vocês, o quanto o ambiente impacta na vida das pessoas? Então, pensar numa residência, num ambiente comercial, o quanto esse ambiente pode interferir no nosso dia a dia, sem a gente perceber, né? Sim. E é exatamente isso. Assim, ele impacta totalmente, né? Imagina, assim, luz, som, enfim, vento, a brisa, a ventilação. Nós moramos numa cidade muito quente. Sim. Então, toda a ventilação é muito bem-vinda em todo o projeto. E tudo, né, Dante? Materialidade, funcionalidade, você ter um espaço bem funcional, que você utiliza. Ninguém quer ter hoje espaços que são pouco utilizados, né? Todo mundo quer pensar nos espaços e assim, utilizados da forma que realmente eles fazem sentido para eles também. Uma outra coisa que a gente fala bastante, eu e o Renato, em todos os projetos, é circulação. É muito importante ter em todos os projetos uma circulação confortável, né? Onde você não precisa estar desviando de obstáculos ou dos móveis. Então, tudo isso é super importante. Mas até tem um papo nosso que a gente fala que exatamente isso que você trouxe no começo. Que, às vezes, a boa arquitetura é você sabe que deu certo o projeto, é você se sentir confortável, você tá naquele espaço, mas sem perceber que aquela escolha é que está trazendo todo aquele sentido, que a arquitetura é que está atuando naquele seu bem-estar. Então, você sente o conforto, mas não percebe totalmente que é a arquitetura que fez sentir isso. Então, a gente fala, olha, na verdade, as pessoas que são as protagonistas, né? Sim. O espaço é um coadjuvante, mas ele pode trazer total sentido e total conforto para os espaços. E circulação é fundamental mesmo.
nada pior que bater o dedinho numa quina, né? Sim, Ficou tão apertado, você baixa. isso. E a circulação, às vezes, tem o espaço entre as coisas, é que deixa o ambiente mais bonito, né? E, às vezes o cliente pode falar, eu quero mais coisa, mas fica incômodo, né? O Renato fala isso sempre, fala, não tenha medo dos vazios, e é verdade, às vezes os vazios são bem-vindos também. Igual na iluminação, né? Sempre precisa ter a sombra, se você só tem luz, você não consegue evidenciar o que é o Oscar Niemeyer fala isso, né? Que ele diz que um bom projeto de interiores é quando você projeta o vazio e não o cheio. Olha só. Então, um mestre desse falando isso, né? Então, o segredo tá no entre, não tá no cheio, né? Então, tá entre uma coisa e outra. Aí que tá a beleza do projeto de interiores, né? A gente vê alguns projetos que tem uma única peça ali, num espaço bem amplo, mas a atenção fica toda para ela, porque foi muito bem pensado, né? A luz, tudo. E, obviamente, que a gente vai aprendendo com os erros, né? Então, é legal mapear todas as necessidades do cliente, mas queria saber se vocês têm algum exemplo de projeto, clientes que acabaram desenhando e depois tiveram que refazer alguma etapa ou refazer alguma coisa por conta de que, legal, acho que não faltou mapear isso, já teve alguma situação como essa? Sim, como eu comentei, a forma, a gente já passou por isso e às vezes a dor do retrabalho no ambiente de escritório, às vezes é uma fadiga muito grande, assim, né? Você refazer novamente. Então, por ter passado essa experiência que já aconteceu conosco, a maneira que a gente encontrou, como eu comentei, é quebrando os processos de projeto. Então, a gente faz várias reuniões menores. Dessa maneira, a gente vai afinando com o cliente e a chance de dar erro cai, assim, né? Porém, como é uma coisa que você acaba conhecendo o cliente ali naquela situação, a necessidade dele, entendendo ele ali naquele momento, então, assim, caso surja, né, assim, uma interferência, uma refação, a gente lida com muita naturalidade, assim, no sentido de entender e acontece, a gente vai lá, ajusta sem nenhum problema, mas a nossa estratégia, a maneira que a gente encontrou é isso, quebrando em várias reuniões e fazendo processos menores. Dessa maneira, a gente usa até uma expressão que é fincar a bandeira, né? Então, fechamos a planta, fincamos uma bandeira. Bacana. Vamos para o 3D, fincamos outra bandeira. Vamos trabalhar materialidade, outra bandeira. Então, a gente vai de degrau a degrau. Dessa maneira, não tem essa grande surpresa, não tem esse vai e volta, né? Uma coisa conjunta, trabalhada em diálogo com o cliente e evita esse volta lá atrás, né? Então, é como a gente encontrou, né, Thaís, de trabalhar, assim. E vai aproximando, né? Sim. Vai aproximando cada vez mais nós profissionais dos clientes. Vocês lidam com algo muito sensível, né? Então, desde o residencial ao comercial, não tem como falar de projeto de arquitetura sem falar de sonho, né? Então, é delicado, você ter muita habilidade de se mapear tudo, porque você vai estar construindo um sonho de alguém que talvez ela não consiga nem materializar tudo em palavras, assim, né? Então, é um desafio e acaba sendo normal. Agora, a estratégia de vocês definirem pontos, né? Até aqui estamos fincar bandeiras, né? É bem bacana. E acho que os clientes acabam se sentindo parte do processo criativo, né? Como vocês têm projetos únicos, isso acaba ajudando o cliente a se sentir parte de que eu estou contribuindo também, embora vocês são as cabeças criativas, mas ele acaba se sentindo parte do projeto. O que é super importante, né? Que legal. E isso é a personalização de fato. Quando a gente, às vezes, comenta sobre a personalização num projeto, às vezes dá um caráter muito assim, fora da casinha, vou inventar a roda, algo excêntrico, né, do projeto. E nós não enxergamos assim, né? A gente enxerga a personalização como algo de lidar com a história e que cada cliente é único. Legal. E, a partir disso, prestar o serviço para ele. Então, é assim como a gente enxerga que o arquiteto deve trabalhar, né? Não com aquela coisa, vou inventar algo que ninguém nunca viu. Não, a personalização é entender o cliente, trabalhar para ele, prestar o serviço para ele e respeitando a história dele, que é única, né? Ninguém se repete, né? Não repete. E é legal isso, porque o
clientes, eu imagino que eles chegam até vocês por conta do histórico de projetos que ele já viu, ou de colegas, ou da próprias mídias sociais, né? Mas quando ele chega, ele quer algo com com o DNA da MBBR, mas que tenha Que a impressão traga a digital história dele, né? Então, Lógico. participar é muito bacana. E quais são os detalhes, assim, intangíveis que vocês podem citar da construção de um projeto que vocês acham importante, que você não, assim, marca registrada de vocês, que os clientes percebem que, legal, eu tô vivendo uma experiência diferente do que se eu tivesse com outro profissional. Vocês têm essa percepção, assim, qual é a marca de vocês? É o que o Renato falou, eu acho que a gente tenta mesmo traduzir, né, e trazer com a nossa bagagem arquitetônica e cultural o que o cliente precisa. Mas, assim, uma das coisas que a gente faz sempre no início de cada projeto, que eu acho que também guia muito e acaba sendo super assertivo, é trazer para cada projeto um conceito. Que ali, nesse início, ele vai guiar melhor, trazer mais clareza para todos que se envolverem no desenvolvimento do projeto. Então, até posso trazer um exemplo aqui de um projeto que a gente fez recentemente, em que essa cliente tinha um apartamento e ela adora música. E o apartamento dela tem uma vista assim incrível para o parque, então você vê todo aquele verde do Parque do Gaia, é lindíssimo. E aí, nesse momento da gente sentar e trazer o conceito, nós começamos a pensar música, natureza, e veio o conceito do apartamento Tom Jobim, que a gente batizou de apartamento Tom. E aí, e teve uma outra premissa também, que essa cliente quis um piano de caudas no estar do apartamento. Então, era aquele estar que não tinha a TV não era protagonista, estava lá num canto um pouco mais isolada no gourmet, mas o piano de caudas, sim, era o grande protagonista daquele ambiente para lá reunir os amigos para os saraus. Então, foi super bacana esse conceito. Então, quando a gente trouxe o conceito do Tom Jobim e durante o projeto também a gente trouxe esse conceito de leveza, de mar, ficou um apartamento com alma carioca, sabe? Então, fez muito sentido para a cliente. Então, ela se sentiu realmente assim ouvida e aquilo trouxe a história dela para todo o conceito do projeto. Então, essa questão do conceito do projeto, acho que aproxima a gente e personaliza, aproxima a gente da história do cliente, do que ele precisa e traz mais clareza, assim, depois para todo o desenvolvimento de projeto. Então, foi bem bacana o apartamento Tom. Que legal. E eu imagino que isso facilita em toda a jornada de trabalho com o cliente, né? Porque acho que ele fica tão encantado que vocês entenderam o que eu gosto, entenderam minhas principais necessidades e ao longo do projeto acho que o trabalho deve ficar muito mais leve, né? Com o cliente. Eu queria saber de você o seguinte, pensando numa consolidação, em trazer novos clientes, como vocês acham que a experiência do cliente é relevante para que essa cliente, por exemplo, do apartamento Tom Jobim, ela faça questão de indicar vocês, né? Porque a indicação natural é aquela que você vê alguém precisando de um determinado serviço ou produto, mesmo sem a pessoa te pedir, você faz questão de falar, não, procura o pessoal da MBBR que eles vão te atender, foi eles que fizeram. A satisfação do cliente acho que acaba gerando essa indicação espontânea, né? Como vocês acham que a experiência do cliente acaba fazendo com que isso aconteça? Eu acho que, assim, a gente acha no escritório que a experiência do cliente pode acontecer de duas formas. Tanto a experiência de um espaço bem construído, ele ter essa experiência positiva do espaço, quanto também a experiência positiva do relacionamento. Então, a gente procura estar muito atento a essas duas coisas. Obviamente que do espaço a gente quer, né, enfim, trazer as melhores soluções, buscar soluções que a gente acredita, mas a gente também trabalha, até linkando com isso que o Renato fala da gente, né, dividir as etapas, né, em máximo de etapas possíveis para a gente aproximar o cliente,
Porque a experiência do relacionamento com o cliente, realmente dele se sentir ouvido, dele se sentir parte do projeto, Sim. eu acho que faz dessa experiência uma experiência positiva nesses dois sentidos, sabe? Legal. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar também é que esse encantamento acontece também a gente também tem algumas estratégias, né? Por exemplo, quando chega um projeto até nós, sempre a gente vai alternando a liderança do projeto, assim, né? Entendi. Ou talvez pela amizade do cliente. Então, assim, um de nós sempre está presente até o fim. Então, ele acompanha Legal. o processo até o fim, tendo um de nós como uma referência, né? Então, isso ajuda a gerar uma experiência completa. E o cliente sabe que a gente está dentro do projeto, né? Sim. Uma outra coisa também que faz diferença é estar presente. Então, tanto nos momentos bons, nos problemas de obra, a gente sempre está lá junto, resolvendo. Então, tudo isso também contribui para que a experiência, né? Porque a gente sabe o que é uma obra aqui no Brasil, né? Então, isso ajuda no estar presente ali em todos os momentos, ajuda também a gerar esse encantamento, essa jornada em que o cliente sabe que estamos com ele até o fim, assim. A gente acaba entrando numa etapa final de um projeto de arquitetura que é o mobiliário solto, né? E a gente consegue perceber muito bem os clientes que construíram na verdade, os escritórios construíram um bom relacionamento com o cliente, porque às vezes é um projeto já antigo, ele demorou para executar por completo, mas ele confia tanto no escritório que ele acaba perguntando: eu vou trocar a almofada do meu sofá. Eu vou mandar uma mensagem aqui, ver o que minha arquiteta acha, né? Obviamente, guardadas as proporções de dependência, mas é legal porque acaba se construindo uma boa experiência, porque se o cliente ele não tivesse tido essa boa experiência com o escritório, provavelmente ele teria esquecido, acabou o nosso projeto, acabou o nosso contrato, ele não iria querer voltar até vocês, né? E para a gente caminhar para um encerramento aqui, se vocês pudessem resumir em uma frase, qual seria o segredo para uma boa experiência do cliente no negócio de vocês, em projetos, arquitetura? A gente se preparou um pouco para essa pergunta e talvez a gente não vá falar a frase já de fato, assim. Então a gente vai falar um pouco sobre o propósito do escritório, porque a gente conversando, eu e a Thaís, a gente falou, não adianta só falar a frase e não explicar o porquê dela, né? Então, assim, se você me permite, né, você dá essa licença, o escritório, ele nasceu a gente tem uma frase que chama Arquitetura para a Convivência. Então, assim, conversando com a Thaís, o que a gente se deu conta? Por que as cidades existem? Por que a gente tá tudo junto no mesmo lugar, né? Então, e a resposta é a convivência. O ser humano, nós somos comunitários, nós somos gregários. A gente gosta de estar junto, né? Uma vez eu fui numa palestra de um arquiteto e ele falou assim que ali em Copacabana, na orla, e também em outras orlas na praia, se você pensar bem, a pessoa chega, ela olha o mar, mas logo depois ela olha para a orla. Quem está do lado, enfim, a natureza está ali, é importante, mas no fim, a desculpa é o quê? Eu quero estar junto com as pessoas aqui, conversar, tomar minha caipirinha, contar uma história. Então, o ser humano é esse. A gente nasceu para estar junto com as famílias, com os amigos. E onde que entra a arquitetura nisso? Então, a gente, como propósito, contribuir para esses momentos de convivência. Então, esse é o nosso propósito. Por isso que a gente fala que a arquitetura para conviver, para a convivência. Então, quando ali de manhã, no domingo de manhã, você reúne a sua família, vai tomar um café da manhã, bate aquele sol da manhã no local exato,
isso foi pensado por um arquiteto. Mas ele, como a Thaís diz, a arquitetura é o coadjuvante. O mais importante é a família, é o relacionamento, né? No fim, a gente sabe que isso é o que realmente vale a pena. Então, a gente quer que a arquitetura ela seja um coadjuvante para melhorar esses momentos de relacionamento, que é o que realmente fica para a vida. Então, quando a gente recebe alguém num espaço gourmet projetado por nós, vai receber bem, sabe? As coisas funcionam, a posição dos elétrons, cuba, tudo está bem pensado. A arquitetura está ali, porém, o mais legal é estar com os amigos, recebendo. Ou você está num estar e bate aquela brisa, por exemplo, aqui num ambiente quente, aquela ventilação cruzada. Isso é arquitetura também, mas a pessoa está ali, está confortável. Então, esse é o nosso propósito, né? A gente enxerga a arquitetura que está aí, né? Esse é o segredo, assim, né? A gente ser coadjuvante para o que mais importa, que é a convivência entre todos, assim, né? E daí a gente chegou numa frase, não sei se você quer falar. Você fala. E daí a gente chegou na frase que o sucesso da arquitetura é estar em fazer parte dos momentos mais importantes da vida. Então... Legal. Ó, todo podcast foi muito bacana, mas eu acho que esse fechamento, falando de propósito, tem tudo a ver com nossa vida. Acho que Deus colocou um propósito no nosso coração, em cada um, né? Sim. E quando a gente entende isso, que tudo vai acabar refletindo o nosso propósito, né? Igual você falou da arquitetura, é para criar momentos para as famílias, para convivência. Então, talvez a arquitetura, talvez ela nem ser percebida, né? É para ela passar tão desapercebida, que a cuba tá tão certinha ali, que passou desapercebido, né? E acho que quando você entende isso aí, igual vocês falaram, o nosso propósito é criar cenários para que haja convívio, para que a gente possa viver junto. As empresas que duram são as empresas que entendem o propósito dela. Porque nunca o nosso trabalho está no fim em si, em fazer casas, fazer prédio, vender sofá. É no propósito. É o que a gente fala aqui também. Nós não vendemos uma mesa, né? O que nós vamos fazer é contribuir para que você tenha momentos em família, momentos com os amigos, que necessariamente vai passar por uma mesa, né? Então, você ter um ambiente com a família, necessariamente vai passar por fazer a construção desse estar, desse living. E é muito legal você pegar essa frase de um gancho de qual que é o propósito do negócio de vocês. Falou, os encontros são importantes. Os encontros aqui são importantes, exatamente. mas a arquitetura, os móveis, né, Dante, pode contribuir muito para isso. A gente sabe que a arquitetura vai contribuir para isso. Que nem nós temos carro, cada vez a gente vai querendo carros mais tecnológicos, mais bonitos, mas no fundo é ir de um ponto A a um ponto B, às vezes com mais conforto, mais velocidade. Não tem a ver com produto ou serviço em si, o que ele nos entrega, né? Então, muito bom, gostei. Ainda bem que você deu essa explicação para a frase. Renato, Thaís, então, muito obrigado por participarem, por nos dar esse privilégio, essa aula. E eu quero passar a palavra para vocês. Nós é que agradecemos, Dante, a Arcselect, pela oportunidade da gente estar aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Foi um prazer receber vocês. Bom, se esse episódio agregou para vocês, que eu acredito que é impossível não ter tido muito aprendizado aqui, falamos sobre experiência com o cliente, propósito, quero te convidar a compartilhar esse episódio com seus colegas de trabalho, colegas de profissão, para que essa voz possa chegar mais longe. Então, eu agradeço em nome do Arcselect e até o próximo episódio.